Hoje, dia 2 de agosto, quem está conosco é André Luiz, do Centro Espírita Garcia, com o tema A Verdadeira Pureza. Boa noite a todos. Que os benfeitores da casa, nossos amigos espirituais, nossos mentores, possam encontrar em nós um ambiente propício para nos envolver em paz, em harmonia, em equilíbrio, que a gente possa dessa forma sair daqui quando terminarem os trabalhos da casa. Nós vamos começar a nossa conversa hoje resgatando um livro antigo, o primeiro livro escrito por Moisés, o livro A Gênesis, aonde o profeta retrata de certa forma a criação do mundo, a criação das criaturas, a criação do homem e o princípio da evolução do ser humano. É interessante porque Moisés, quando traz esse relato, ele faz de uma forma sequenciada, numa sequência muito interessante. A gente vai fazer essa análise depois. Moisés traz para nós uma história alegórica, porque não condiz com a nossa realidade, já que é uma história que se baseia no princípio do criacionismo e a doutrina espírita, e nós, pela razão, aceitamos a teoria do evolucionismo. E mesmo porque a forma como foi feita, como foi escrito esse texto, existem algumas incoerências. E é um texto extremamente machista, né? A gente vai citar alguns momentos aqui em que vocês vão compreender por que é machista. Mas Moisés, ele teve um cuidado muito grande de escrever, ao narrar essa trajetória. Nós sabemos, e Moisés sabia muito mais do que nós, que Deus era ou é um ser criador de todas as coisas. Deus poderia ter criado tudo, o mundo, as criaturas, a natureza, tudo de uma vez só com apenas um sopro. Mas Moisés não relata dessa forma, ele relata uma sequência na criação. Primeiro, Deus, na visão de Moisés, cria o ambiente, depois ele cria a criatura que vai habitar o ambiente, e depois ele mostra como que inicia-se o processo de evolução do ser humano. E a história é da seguinte forma: Moisés começa a falar da criação do mundo, iniciando pela matéria inorgânica. Então ele coloca que Deus começa a criar o reino mineral, o céu, a terra e a água. Depois ele passa a criação da matéria orgânica, iniciando pelo reino vegetal. Então ele cria sementes, as ervas, e daí vem as plantas e a natureza. Depois passa a criação do reino animal, cria as feras, os peixes, as aves, etc. E por fim, o homem, na figura de Adão, à sua imagem e semelhança. Vamos só abrir um parênteses nessa imagem e semelhança, porque a gente cresceu tendo uma ideia de um Deus antropomorfo, não é isso? A gente, quando era pequeno, achava que Deus era um senhor de barbas longas e brancas, cabelos brancos, postando um cajado na mão, roupa, uma túnica branca, como se fosse um ser humano. Eu pensava nisso, que Deus era assim, exatamente porque Adão, que era um homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que entender, essa criação à imagem de Deus trata-se do Espírito. Porque Deus é um Espírito, então o que Deus cria é um Espírito. Pois bem, Deus criou Adão, simbolizando a humanidade. E aí começa a história de Adão. Eu falo que é o filhinho do papai, porque Deus cria tudo ali para ele. Deus cria o jardim do Éden, o paraíso, e deixa Adão ficar ali, junto com os animais. E Adão leva uma vida extremamente monótona, gente. Monótona. Adão não tinha que fazer escolhas. Vocês pensaram nisso? Adão era simples e ignorante e puro, porque ele não sabia o que era o mal, o que era o bem. Ele não sabia o que era certo e o que era errado. Para ele tudo ali era certo. Ele não tinha escolhas para fazer. Ele não sabia o que era o pecado. E vivia numa zona de conforto muito grande. E uma vida muito triste, porque não tinha celular,
não tinha tablet, nem computador, não tinha aquele negocinho que os meninos ficam rodando no dedo agora. Uma vida extremamente enfadonha. E Deus então percebeu que Adão estava vivendo uma zona de conforto muito grande e falou assim: não, eu vou apimentar a vida dele. Chamou Adão e falou assim: meu filho, olha só, isso aqui tudo é seu. Você vai ser soberano, você vai poder dominar todas as outras raças. Você vai poder se alimentar de todos os frutos das árvores que estão aqui. Menos de um fruto. Do fruto daquela árvore ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem maçã na história, tá, gente? É um fruto. O homem que inventou a maçã. Neste momento, Deus cria uma regra. Talvez seja a primeira lei de Deus. Daquele fruto tu não comerás, porque o dia que comer você vai morrer. Neste momento ele dá a Adão a oportunidade de escolha. Seguir a lei de Deus ou não seguir a lei de Deus. Isso é o quê? Livre-arbítrio. Então a partir dali Adão tem a oportunidade de evoluir ou de ficar parado, dependendo da escolha que ele faça. Então inicia-se ali o processo de evolução de Adão. Mas Adão foi extremamente obediente a Deus e não comeu do fruto. O fruto ficou lá. E Adão continua na zona de conforto, sem nada para fazer, naquela tranquilidade. Adão não precisava respeitar ninguém, não precisava dividir o espaço dele com ninguém, não precisava perdoar e nem pedir perdão para ninguém, nem fazer caridade para com ninguém. E Deus percebe isso e fala assim: não, vou apimentar mais um pouco a vida de Adão. E chama ele. E coloca Adão numa vida em sociedade. Ele coloca Adão numa situação que é aquela que, ao meu ver, é o melhor instrumento de evolução do ser humano. Dá uma família para Adão. E cria Eva, sua companheira. E eles passam a viver em família. Por que a família é o maior instrumento de evolução do ser humano? Porque é na família que muitas das vezes estão os meus desafetos de milhares de anos atrás, que eu ainda não aprendi a amar, então Deus coloca do meu lado, para que eu possa aprender a exercitar o amor para com Ele. A gente às vezes procura o inimigo fora, ele está dentro da minha casa, dormindo no meu quarto, às vezes dormindo na minha cama, e Deus me colocou junto dele. Eu costumo consolar as pessoas que dizem que a família dele é muito complicada, dizendo o seguinte: dê graças a Deus, porque quanto mais complicada for, é porque mais gente que precisa viver junto está vivendo junto ali. É uma oportunidade abençoada. Então Deus coloca Adão numa vida familiar. E aí começa o machismo, porque Adão foi criado do pó e a mulher foi criada da costela de Adão, como sendo um subproduto do homem. Por que ela não foi criada do pó igual a ele, né? Aí já começa a diferença. Pois bem, Adão respeita Eva. E eles começam a conviver bem, sem nenhum problema. Adão até chama Eva e fala assim: olha, Deus falou para a gente não comer daquele fruto ali não, porque se a gente comer, nós vamos morrer. Avisa ela. Ele foi bondoso com ela. E ficam os dois vivendo ali, naquela paz, naquela serenidade, ainda puros, porque não fizeram escolhas erradas. Não ignorantes, porque já sabem que tem que fazer uma escolha. E os dois vivem ali. Surge então uma figura na história que vem mudar tudo. A chamada serpente. E a serpente então sibila no ouvido de Eva. Não de Adão, porque Adão é esperto, a Eva é bobinha. É o machismo. Sibila no ouvido de Eva: por que você não come do fruto? A Eva fala assim: não, porque Deus falou que se a gente comer do fruto nós vamos morrer. A serpente fala assim: nada disso. Se você comer do fruto, sua cabeça vai se abrir e você vai ter todos os conhecimentos. E a Eva então, cedendo aquele convite da serpente, vai lá e come do fruto. E gosta do fruto. Adora o fruto. Por quê? Porque o pecado é gostoso. O pecado é saboroso. O pecado é prazeroso. Se não fosse assim, ninguém pecava. A gente peca porque é bom pecar, né? A gula, que é um dos pecados, para mim é uma beleza. Porque eu adoro comer doce, adoro comer demais. E Eva então, além de comer do fruto, ela vai e induz o pobre coitado do Adão, machismo, a comer do fruto.
E os dois então fazem a sua primeira escolha, e ali nós temos a primeira queda do homem. Vamos voltar um pouquinho na questão da serpente, porque essa serpente nunca ficou clara para mim, né? Olha só, depois de todo esse processo, Deus vai dar os castigos, né? Ele castiga Eva, castiga Adão, mas castiga a serpente também. A serpente, até aquele momento, ou ela voava ou ela andava sobre patas. Por quê? Porque o castigo que Deus dá à serpente é: a partir de hoje tu rastejarás sobre teu ventre. Então até aquele momento ela não rastejava, ou ela andava ou voava. Mas a serpente, para muitos, simboliza o mal. Para muitos simboliza o mal. É a figura do demônio simbolizando o mal. Tanto é que eu vi em alguns livros na internet, na maioria deles a figura da serpente é um corpo de serpente com patas e uma cabeça humana, como se fosse um ser. Olha só, vamos fazer uma análise. Deus criou tudo, inclusive a serpente. Se a serpente é o mal, quem criou o mal? Foi Deus. Eu não aceito isso, porque o mal é uma imperfeição, e Deus jamais criaria nada imperfeito. Nada. Tudo que Deus criou é perfeito. A gente é que torna imperfeito, né? Então Deus não poderia ter criado o mal. O mal existe quando nós erramos. O mal existe quando nós fazemos escolhas erradas. Não é uma obra divina. Por falar em mal, vocês conhecem a historinha de um aluno que estava em sala de aula e um professor falou para os alunos que Deus criou tudo. Criou o céu, a terra, a água, os pássaros, os peixes, os homens. Criou o bem e criou o mal. Um aluno, não concordando com aquilo, porque ele pensava como eu, que Deus jamais criaria o mal, falou: professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Deus certamente não criou o mal. Então me responda, o frio existe? O professor falou: claro que existe, põe a mão numa pedra de gelo que você vai sentir o frio. Professor, a escuridão existe? Professor, claro que existe, é só você entrar numa caverna que você vai ver a escuridão. Aí o aluno falou assim: professor, na verdade nem o frio nem a escuridão existem, porque o frio nada mais é do que a ausência do calor, a escuridão nada mais é do que a ausência da luz, e o mal nada mais é do que a ausência do bem. Então quando nós não fazemos o bem, nós engrossamos a fileira do mal. Então o mal surge a partir das nossas escolhas equivocadas. Aí eu fui tentar pesquisar essa serpente e descobri o seguinte: a palavra do hebraico que foi utilizada e traduzida como serpente é Nahash. E essa palavra, ela é derivada de uma outra palavra que simboliza o oculto, o encantamento. Então eu pensei assim: quem sabe não tinha serpente na história e Eva foi seduzida pelo seu desejo, pela sua curiosidade, pelo encantamento, porque isso é uma característica do ser humano. Isso está em nós. Quem aqui não é curioso? Se eu trouxesse uma caixa, colocasse ela aqui em cima da mesa e não falasse nada, a nossa palestra ia correr tranquilo, todo mundo ia prestar atenção no que eu estou falando. Mas se eu puser a caixa aqui em cima e falar: gente, não abre essa caixa que tem uma coisa importante aqui dentro, eu garanto que metade de vocês iriam passar 1 hora pensando: o que tem dentro dessa caixa? Eu vou ter que perguntar para ele no final. Se você quer matar o seu inimigo de raiva, fala para ele assim: não abre essa porta aqui que tem uma coisa importante aqui dentro. Ele vai perder o sono, ele vai parar de dormir. Então isso é uma característica nossa. Por que não Eva simplesmente falou assim: poxa, estou curiosa, quero saber o que é, e foi e comeu do fruto, né? É uma explicação racional que eu achei, porque eu não consigo entender a serpente como sendo mal, uma criação de Deus. Então, a partir daquele momento, Adão e Eva começam a caminhada deles. Vamos trazer para a nossa realidade. Deus criou o ambiente todo que nos espera, e aí nos cria como princípio espiritual. Nós não somos criados como espíritos, nós estagiamos um período como princípio espiritual. E começamos o nosso estágio na matéria inorgânica, no reino mineral, na pedra. Nós habitamos a pedra como princípio espiritual. Depois, por processos que desconhecemos, e depois de milhões de anos, nós saímos da matéria inorgânica e vamos para a matéria orgânica e vamos habitar um vegetal. O Sr. Pacini fala que ele já foi um pé de alface, eu já fui um tarugo de bambu. Depois, por processos que desconhecemos, e depois de milhões de anos, esse princípio espiritual vai habitar um corpo animal. Então nós já tivemos 4 patas, gente, né? Já voamos.
E aí, mais à frente, depois de milhões de anos e de um processo complicado que a gente não conhece, nós saímos da condição de princípio espiritual e nos tornamos espíritos. E neste momento, segundo Kardec, no livro A Gênese, Deus imprime em nossa fronte o seu tipo augusto e a partir daquele momento nós temos condições de viver entre os humanos. E é exatamente neste momento que Deus nos dá o livre-arbítrio. E a partir dali nós começamos a nossa caminhada evolutiva, fazendo as nossas escolhas. Bom, como que é essa caminhada? Como que se dá? Olha só, nós temos duas certezas na nossa vida. Duas coisas vão acontecer, independente da nossa vontade. Uma dessas certezas diz respeito ao espírito encarnado. Independente da minha classe social, do meu grau de inteligência, eu vou desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Ninguém vai ficar para semente. A gente só não sabe o dia, nem a hora e nem como, né? Mas nós vamos desencarnar. Não somos, o corpo não é eterno, o corpo não viverá para sempre. Quando nós encarnamos, a gente recebe no mundo espiritual uma passagem de trem, escrito lá: destino planeta Terra, origem mundo espiritual. A gente pega esse trem e vem para cá. Mas no verso dessa passagem já está escrito o nosso retorno: destino mundo espiritual. A gente só não sabe o dia que o trem vai partir. Então essa é uma certeza que nós temos. A outra certeza diz respeito ao espírito imortal. E é a melhor parte da história. Um dia nós seremos espíritos perfeitos. Todos estamos fadados à perfeição. Todos. Allan Kardec, em duas questões do Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre isso. Questão 115. Deus cria espíritos bons e espíritos maus? Os espíritos respondem não. Deus cria todos iguais, simples e ignorantes, e dá a cada um a oportunidade do progresso. Questão 116. Há espíritos que ficarão eternamente no mal? Os espíritos falam assim: não. Todos estão fadados à perfeição. Então todos nós nos tornaremos perfeitos. Olha só o que eu vou falar agora, hein? Todos nós um dia chegaremos à condição de um Cristo. Todos nós um dia chegaremos à condição de um Cristo. Porque Cristo não foi criado como Ele é. Ele foi criado como nós. Ele estava lá no mineral também. Só que Ele aproveitou, né, os milhões de encarnações que eu não sei, para chegar no nível que Ele está. E mais interessante ainda, nós sabemos que Jesus é o arquiteto do planeta Terra. Quem sabe daqui a alguns milhões de anos nós não vamos ser chamados por Deus para sermos o arquiteto de algum planeta por aí. Então nós temos condições de nos tornarmos, Jesus fala isso: vós sois Deus e podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Porque seria muito injusto Deus criar um Jesus perfeito como é e criar a gente na miséria espiritual e moral, não é? Eu posso garantir para vocês com isso que a pior criatura do mundo vai se tornar um anjo um dia, sem dúvida nenhuma. Agora, o tempo é que vai depender de nós, porque é uma caminhada longa e é uma caminhada árdua. Mas nessa hora eu não gosto muito de olhar para frente não, porque falta muito ainda. Eu gosto de olhar para trás e ver o quanto que eu já caminhei. Porque há 300, 400, 500 anos atrás, com muita facilidade eu decepava uma cabeça. Eu enforcava uma pessoa, eu punha fogo em alguém, eu atirava em alguém. Hoje eu não tenho a menor condição de fazer isso, está totalmente fora do meu cardápio, né? Isso mostra o quanto eu já caminhei. Então a gente tem pela frente um deserto para atravessar. É um deserto porque as nossas encarnações elas são feitas sempre sob o amparo da dor. Eu falo amparo porque a dor é uma companheira que nos aponta, nos mostra onde é que estão os nossos erros. E é um deserto que às vezes a gente desanima. Às vezes a gente desanima. Gente, tá difícil de caminhar desse jeito. Eu tenho uma companheira que faz um grupo de estudo com a gente, que uma amiga dela falou para ela assim: ó, não quero progredir mais nessa encarnação, não quero evoluir mais. Tá bom, vou ficar aqui, porque está muito difícil, estou tendo que abrir mão de muita coisa, né? Mas ela se esquece que a evolução, o progresso é uma lei. Deus vai colocar uma pessoa na vida dela que vai impulsionar ela a progredir mais um bocadinho, né? E esse progresso, então, é essa caminhada no deserto. E a gente não pode desanimar. Em determinado momento, um anjo vai chegar perto da gente e vai falar no nosso ouvido assim: olha, não desanima não. Não desanima dessa caminhada não.
Continua, depois que você atravessar essa planície aqui, eu sei que você está com fome, com sede, com calor, o sol escaldante sobre os ombros, você está cansado, mas não desiste, caminha essa planície toda que você não vê o fim dela. Lá na frente você vai encontrar uma duna enorme, transpõe essa duna. Quando você chegar do lado de lá da duna, você vai encontrar um oásis, com água cristalina para você matar a sua sede, com árvores frondosas e frutíferas para você se alimentar e se abrigar na sombra. Essa é uma garantia de que um dia nós seremos espíritos perfeitos. Porém, uma perfeição relativa. Perfeição relativa. Porque perfeição absoluta é só uma. Só Deus. Se eu me tornar um espírito perfeito, absoluto, eu serei um Deus. Então a nossa perfeição é relativa. Eu fiquei pensando, o que é essa perfeição relativa? Como é que funciona ela? E aí eu criei para mim uma visão que eu pudesse entender. Imaginemos que eu estou numa escada. A minha evolução, meu progresso é subir nessa escada, nos degraus dessa escada. Então eu conquistei uma virtude, eu subo um degrau. Melhorei um pouquinho, subo o segundo. Perdoei alguém, subo o terceiro. Fiz uma caridade, sobre o qual eu vou subindo. Quando eu chego no topo dessa escada e falta um degrau só, eu conquisto uma virtude e ponho o pé no último degrau. Quando eu ponho o pé no último degrau, aparece mais um. Aí daí 500 anos, dependendo da minha evolução, eu conquisto mais uma virtude, ponho o pé no último degrau, aparece mais um. Eu entendo que isso seja a evolução, né? Essa perfeição relativa. É como se a gente fosse continuar sempre buscando o melhor. Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, ele recebe um convite de Maria. Não sei se vocês sabem disso. Maria o convida para que ele ascenda a planos superiores. E Bezerra de Menezes fala assim, não vou não. Enquanto houver uma alma sofrendo no orbe, eu quero ficar aqui para ajudar. Nesse momento, Bezerra de Menezes acrescentou uns 10 degraus na sua escada. Ele não precisava ficar aqui, mas ele quis, simplesmente para fazer o bem. Então, essa perfeição relativa é uma garantia que nós temos que um dia iremos alcançar. Como que inicia esse processo? Como que eu chego no primeiro degrau? Tudo na vida tem uma semente. Tudo. Uma criança inicia a gestação do seu corpo, um espírito inicia a gestação do seu corpo através de uma semente. Então tudo tem um princípio. E a semente eu acho muito interessante porque ela simboliza muito isso, esse princípio. E a fonte da vida. É impossível uma árvore brotar sem que se plante uma semente. É impossível. Você pode pegar o terreno mais fértil do Brasil, do mundo, irrigar, adubar. Se você não botar uma semente ali, não vai nascer nada. Se você for lá no Nordeste, naquela terra seca e árida, e jogar uma sementinha de mandacaru, daqui a pouco tem uma planta nascendo. É necessário uma semente. E aonde que está essa semente? Dentro de nós. Quando Deus imprime o seu tipo augusto em nós e nós assumimos a condição de espírito, essa semente é plantada. E essa semente vai brotar, vai germinar e vai se transformar numa árvore. E essa árvore é a árvore das nossas virtudes, porque ela vai dar frutos, e esses frutos são as virtudes que nós conquistamos. Eu me tornei uma pessoa caridosa, é um fruto está ali. Eu me tornei uma pessoa paciente, outro fruto. Eu consigo perdoar facilmente, outro fruto. E o tronco que sustenta essa árvore é exatamente a pureza. Quanto mais puro eu for, mais frutos virtuosos eu terei na minha árvore. E eu vou começar a cuidar dessa semente. E o que essa semente precisa? Ela precisa aquilo que toda semente precisa. A semente precisa essencialmente de água para se manter viva e de um terreno fértil para poder germinar. E essa semente que Deus plantou em nós precisa de uma água especial. A mesma água que Jesus oferece à mulher de Samaria no poço de Jacó. Uma água que, segundo ele, aquele que dela beber jamais sentirá sede. Ele não está falando da sede do corpo, ele está falando da sede do espírito. E jorrará a água, segundo Jesus. Ele está falando da água do Evangelho.
Os ensinamentos que Jesus trouxe para nós é a água que mata a sede do Espírito. E o terreno fértil é o Espírito. Então eu tenho que preparar o Espírito para que ele se torne fértil, para que essa semente possa brotar e se transformar na árvore das minhas virtudes. Só que a árvore que eu tenho, e nós hoje temos já uma árvore com alguns frutos virtuosos, sem dúvida nenhuma, ela tem também ervas daninhas, que a gente deixa, a gente planta, a gente coloca lá. E essas árvores daninhas impedem com que os frutos da virtude nasçam. E o que eu tenho que fazer com essas ervas daninhas? O evangelho que Jesus trouxe para a gente é tão dinâmico e tão espetacular, que eu posso pegar uma frase que ele diz lá na frente e trazer para cá, que vai encaixar perfeitamente. Jesus diz que toda planta que foi plantada pelo meu Pai do céu será arrancada. Ele está afirmando que toda planta que não foi plantada por Deus será arrancada. Essa erva daninha não foi plantada por Deus. Foi plantada por quem? Por nós, pelas escolhas erradas. Então quem tem que arrancar essa erva daninha? Sou eu. Nós temos condições de fazer isso. E como que a gente faz isso? Aí que vem uma caminhada muito bonita. Vem uma caminhada que para mim é muito prazerosa. Eu vou trazer aqui novamente, eu já trouxe outras vezes, vou trazer novamente uma questão que eu considero que é a questão mais importante do Livro dos Espíritos. Questão 919. Eu vou falar ela aqui porque talvez alguém não conheça. Nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o que devemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores e vencermos aos arrastamentos do mal? Santo Agostinho responde a pergunta e diz: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma chave que abre várias portas, a chave do autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, até onde eu posso ir, qual é o meu limite, o que eu tenho que fazer e aonde que estão as ervas daninhas para eu arrancar. Só que a gente não sabe como é que faz esse autoconhecimento. Como é que eu vou fazer isso? Santo Agostinho continua a resposta: faça como eu fazia enquanto estava entre vocês, fala ele. Durante a noite, pergunte à vossa consciência o que eu fiz de bom hoje e o que eu fiz de errado. O que eu fiz de bom, de mal, certo e errado. E aí você analisa. O que eu fiz de bom são os frutos virtuosos. O que eu fiz de mal é a erva daninha. Então eu já sei que eu tenho que arrancar. Só que nós temos muita dificuldade de fazer essa autoanálise, esse autojulgamento. Eu sou muito bom para julgar o outro, mas não para julgar a mim mesmo. Eu sou capaz de ver no outro uma erva daninha desse tamanhozinho e não vejo em mim aquela erva daninha de 2 metros. Eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo a trave no meu olho. Nós temos essa dificuldade. Santo Agostinho sabia disso. E ele nos dá uma dica, ele fala: se você tiver dificuldade de analisar suas próprias atitudes, pegue-as e transfira para o outro, e aí você analisa, porque você vai estar analisando o outro. Eu fiz algo hoje lá no trabalho, que um colega caiu no chão, mas foi muito engraçado, todo mundo riu, nós nos divertimos, não foi nada demais. Isso não é uma erva daninha, foi uma brincadeira. Eu pego esse e transfiro para o outro. Eu estava andando lá no meu ambiente de trabalho, uma pessoa me derrubou, eu caí no chão, todo mundo riu, todo mundo achou engraçado, menos eu. Aí muda, eu faço uma análise como se o outro estivesse fazendo comigo, ao invés de eu estar fazendo com ele. E aí eu consigo identificar aonde que estão as ervas daninhas para poder arrancá-las. E arrancar uma erva daninha não é fácil. Não é fácil. Vai exigir da gente um esforço muito grande, porque nós vamos ter que abrir mão de coisas que a gente gosta, que a gente acha que é importante, valores que não têm valor nenhum, princípios que não são princípios cristãos, e vai por aí afora, né? Mas a gente tem tempo, porque o deserto é longo. Tem muito chão para a gente andar nesse deserto. E aí, nessa caminhada, nós temos um problema. Nós temos um grande inimigo. E é um inimigo perigoso porque ele não está fora, ele está dentro. Nós normalmente achamos que os nossos erros, as nossas faltas, são originadas nas nossas palavras e nas nossas ações, nos nossos atos, não é isso?
Eu erro quando eu faço alguma coisa errada, ou quando eu falo alguma coisa que eu não deveria fazer. Mas eu pergunto, aonde está a origem das minhas ações e da minha fala? Se originam aonde? No pensamento. É aí que está o nosso inimigo. É aí que está o nosso inimigo. Aqui está falando aqui, ó. O Herculano Pires fala isso. Ele fala de pensamento, depois vocês dão uma olhada. Por que é um perigo? A gente consegue segurar a palavra? Se eu quiser falar um palavrão aqui, eu posso, mas eu vou fechar a boca e não vou falar porque eu estou numa casa espírita. A gente segura a nossa ação? Segura. Eu vou derrubar essa mesa aqui, não, mas não vou não, porque senão vai quebrar o vaso. Agora, alguém aqui segura pensamento? Segura? Não tem jeito. Eu odeio uma pessoa aqui dentro. Quando a pessoa entra, eu olho para ela e falo assim, não vou odiar ela. Pensei que não vou odiar ela, já odiei. Então o pensamento a gente tem que começar a ter um controle sobre ele. E eu só vou controlar meu pensamento quando eu começar a me tornar mais puro. E uma coisa alimenta a outra. Porque o coração só vai estar puro quando o pensamento estiver puro. E quando o coração estiver puro, o pensamento será puro. Percebem? Eu vou trazer para vocês 4 frases que falam sobre pensamento. Às vezes é desanimador isso, mas é uma verdade. Por isso é que Jesus fala, né? Vigia e ora. Vigia o teu pensamento. Fica atento com ele. Está difícil? Ora. Por quê? Porque quando você ora, você eleva o seu padrão vibratório. Você começa a vibrar numa faixa superior. E aí o seu pensamento começa a se destinar a outros lados. Mas 4 frases sobre o pensamento. A primeira frase é da ministra veneranda. Está lá no nosso lar. André Luiz fala que a ministra veneranda foi fazer uma visita à colônia e resolveu fazer uma palestra para um grupo seleto de espíritos e André Luiz estava lá. E em determinado momento ela diz o seguinte: o pensamento é força viva em toda parte. Vamos analisar esse pedaço. O pensamento é força viva. O pensamento é vida. O pensamento não é algo que eu penso aqui, ele cai, não. Ele tem vida. Em toda parte. O que quer dizer isso em toda parte? Quando eu falo para vocês, vocês me ouvem porque a minha voz, o som, ele se propaga no ambiente aqui. Vocês estão ouvindo por causa disso. Fora da estratosfera do planeta, fora do ambiente do planeta, o som não se propaga, porque o ambiente lá é diferente. Quando a gente vê um filme de Guerra nas Estrelas, por exemplo, e vê uma nave explodindo, fazendo barulho, é mentira, porque o som não se propaga lá. Não existe o barulho lá. Mas o pensamento se propaga lá. Porque o ambiente que ele se propaga é o fluido cósmico universal. Então, se uma pessoa que eu odeio desencarnou há 10 anos atrás e está numa colônia longe daqui, quando eu penso mal dele, esse pensamento pode chegar lá. Então ele vai para todos os lados. E o pensamento é exatamente, segundo Herculano Pires, aquilo que nos vincula aos nossos obsessores, aos nossos inimigos, mas também aos nossos mentores, nossos companheiros. É o pensamento que faz essa ligação. Um processo obsessivo ele inicia quando eu, através do meu pensamento, permito com que o espírito, o obsessor, se aproxime de mim. É como se eu abrisse uma porta para ele entrar na minha mente e ele se vincular a mim. Entendeu? Percebe? E a ministra veneranda continua dizendo o seguinte: nele, no pensamento, se transformam homens em anjos a caminho do céu e se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Olha o que o pensamento faz comigo. Pode me julgar para cima como pode me julgar para baixo. Emmanuel fala que o pensamento é energia irradiante. Quando eu penso, é como se eu criasse em volta de mim um halo, através do meu pensamento. Eu nunca senti isso, mas tem gente que chega e fala assim: nossa, cheguei perto do fulano, mas me senti tão mal, né? Talvez pelos pensamentos daquela pessoa, ela cria em torno dela uma psicosfera tão ruim que ninguém consegue ficar perto dela. Ao contrário do Chico, né? Que a quilômetros de distância sentia as vibrações do Chico, aquela coisa gostosa. Nunca fui lá visitá-lo, mas amigos meus já foram e falaram isso. Então ele irradia e ele vai longe, porque Emmanuel fala que o espírito residirá aonde o pensamento for projetado.
Aonde eu projetar meu pensamento, o Espírito vai. Então, quando eu tenho um sonho terrível, de monstros, figuras monstruosas, é porque em desdobramento eu projetei meu pensamento naquele lugar e o Espírito foi para lá. É para onde eu gosto de ir. André Luiz, vamos dar um exemplo de André Luiz. André Luiz não é um espírito ruim, não é um espírito mau, ele é um espírito que está no nosso nível. Os erros que ele cometeu, eu cometo, até coisa pior eu faço. Ele até atendia paciente de graça, né? Mesmo que induzido, vamos dizer assim, pela secretária dele, mas ele atendia, era uma pessoa boa, um pai presente, estava ali, tinha os seus desvios que a gente tem também. E ele ficou no umbral 8 anos. Isso aí me apavorou quando eu vi a primeira vez. Eu falei, gente, se ele ficou 8 anos, eu vou ficar uns 30. Mas por que André Luiz ficou no umbral? O umbral é um portal, onde você passa por ali. Nós vamos passar por ali. O que vai acontecer é o seguinte, alguns vão se vincular com aquela psicosfera e vão permanecer. Outros não, outros vão seguir adiante. Então, se o meu pensamento não se projetar num lugar diferente daquele, é ali que eu vou ficar. Porque é o ambiente onde eu projeto meu pensamento sempre. André Luiz foi um homem que não fazia prece, não tinha religião, era ateu, não tinha nenhuma ligação religiosa, então os pensamentos dele nunca fluíam nessa direção, na direção do alto. Quando ele chega no umbral, é aquilo ali que ele conhece. Ele não tem um pensamento diferente para poder se desvincular e se projetar para outro lugar. Aí ele se lembra de quando a sua mãezinha rezava com ele na beira da cama, quando ele era criança. Quando ele se lembra daquilo, ele faz uma prece. Aí ele projeta o pensamento dele num patamar maior, a porta se abre e os espíritos podem auxiliá-lo. Então, se eu projeto meu pensamento no umbral, é no umbral que eu vou ficar. Quando no filme mostra isso de uma forma mais clara, e é interessante, porque a gente vê, quando ele solicita voltar à sua casa para ver a família, ele já está no nível de um certo equilíbrio. Ele retorna, quando ele chega lá, o que ele vê? A esposa dele casada. Então ele sai da casa com um sentimento de ódio. Quando ele sai da casa com aquele pensamento, o que projeta atrás dele? O umbral. Ele se vincula àquela região novamente. Aí ele chega, para, pensa, reflete, retorna ao pensamento dele, aí quando vê ele está diante de um mar, uma praia. Então o nosso pensamento tem esse poder, né? E aí é um perigo. E André Luiz fala que o pensamento atrai não só outros pensamentos, como situações. Por que situações? A pessoa é aquela pessoa negativa, que tudo na vida dela dá errado, porque nada na vida dela vai dar certo conforme o pensamento dela. Você oferece 1000 oportunidades, 1000 orientações, tudo que você fala com ela, fala assim, não, isso não vai dar certo. Então faz isso, não vou conseguir. Faz aquilo, não vai. Então ela continua naquele pensamento sempre para dentro dela. Ela não projeta em coisas melhores. E além disso, tem os espíritos que estão no entorno dela, que estão doidos para ver ela quebrar a cara. Não querem que ela progrida, não querem que ela melhore. Então ela está se vinculando a eles, né? Então a gente atrai situações com o nosso pensamento. Mas aí Jesus vem e fala uma frase que é muito pesada, né? Mas é uma verdade. E ele, na época que ele disse isso, ele falou para os homens. Mas hoje a gente entende que pode ser utilizado para as mulheres também. Porque ele diz o seguinte: todo homem que olhar para uma mulher com pensamento de desejo, com ela em seu coração, ele já cometeu adultério. Isso é muito sério, né? Principalmente nos dias de hoje. Obviamente ele falou isso para os homens porque as mulheres não se atreviam a olhar para os homens. As mulheres eram totalmente discriminadas. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando eu penso em errar, eu já errei, eu já cometi o erro. Quando eu penso em assassinar alguém, eu já assassinei, eu já cometi o erro. Porque se eu tenho esse pensamento na minha cabeça, é porque é uma erva daninha. É uma erva daninha. Por isso é que o vigiar e orai, ele cabe muito bem para a gente. Porque quando eu começo a pensar em coisas que eu não deveria pensar, eu oro. Quando eu começo a projetar meu pensamento onde eu não devia projetar, eu oro. Então a gente tem que estar sempre vigilante com o nosso pensamento. É muito difícil porque o mundo hoje nos oferece mais coisas erradas do que coisas certas. A gente liga a televisão, por exemplo, 6 horas da tarde, você vê cenas de quase sexo na televisão, né? Tá tudo muito aberto, tá tudo muito
muito sem controle na minha visão. Porque tem crianças nessa hora que estão vendo televisão. Tem criança. Quando você vê um carro lindo e maravilhoso, você cobiça aquele carro, eu quero ter um carro igual esse, eu vou fazer qualquer coisa para ter um carro igual esse. Para que eu vou querer um carro daquele? Vou pensar em outra coisa, vou buscar meu pensamento em outro lugar. Né? Então o pensamento tem essa capacidade, esse poder. E eu, às vezes, não vigio o meu pensamento, porque eu estou mais preocupado com o pensamento do outro. Eu estou tomando conta do pensamento do outro. Eu estou tomando conta do que o outro está fazendo. Eu vi um vídeo, foi feito pelo governo do Paraná. E o vídeo mostra o seguinte: eles pegam um grupo de pessoas, de profissionais de recursos humanos, pessoas que trabalham com RH, com recursos humanos. Ou seja, eles trabalham com pessoas, trabalham com gente. Colocaram esse grupo numa sala e começaram a projetar fotos. E cada foto que aparecia, eles perguntavam o que era aquela pessoa para eles. E essas fotos que eles projetavam eram fotos de pessoas de cor branca. Então projetaram a foto de um homem correndo. Aí perguntaram: o que vocês acham que é esse homem? Aí é um corredor. Ou então está atrasado para o trabalho. Projetaram a foto de uma moça com a lata de tinta e spray na mão. O que é essa moça? É uma artista, deve estar fazendo uma obra de arte. Projetaram um homem usando um terno. Quem que é esse homem? Aí saiu um industrial, um empresário, um político. Projetaram uma mulher segurando uma roupa. Quem que é essa moça aí? Ela deve estar na loja comprando uma roupa. E um jovem aparando a grama do jardim. Quem é esse jovem? Falei: ele deve estar aparando a grama do jardim da casa dele. Numa outra sala, eles colocaram um outro grupo de pessoas, profissionais de RH, e projetaram as mesmas fotos com pessoas de cor negra. O homem correndo, na visão deles, era um ladrão. O rapaz que apareceu com um spray de tinta na mão era o pichador. O homem que apareceu vestido no terno, um homem negro, bonito, alinhado, o que ele é? Segurança de shopping ou motorista particular. A moça segurando a roupa era a empregada da casa. E o cara cortando a grama era o jardineiro. Quando eu acabei de ver o vídeo, isso foi uma campanha que o governo do Paraná fez exatamente para mostrar a discriminação das pessoas. Mas quando eu acabei de ver o vídeo, aquilo me deu uma indignação tão grande. Eu fiquei com raiva daquelas pessoas. A vontade que eu tinha era de ligar para elas, uma por uma, e falar: vocês não têm vergonha não? Vocês trabalham com RH e fazem um negócio desse? Mas aí eu parei e pensei: gente, e os meus pensamentos? E as vezes que eu discrimino as pessoas na rua? E as vezes que eu penso mal dos outros, que eu desejo mal para os outros? É esse que eu tenho que vigiar, e não do outro. Porque a gente tem essa tendência de tomar conta da vida do outro e esquecer da nossa. Então a gente tem que começar a olhar para dentro, porque as ervas daninhas do outro eu não vou arrancar, e nem ele vai arrancar a minha. Eu é que tenho que fazer isso. Eu que tenho que fazer essa limpeza. Bom, Jesus vem nos dar o consolo, como sempre, né? E numa das passagens mais belas do Evangelho, que é o Sermão do Monte, e de uma importância tão grandiosa, tão importante que Gandhi, que não era cristão, certa vez disse que se toda a literatura do Ocidente se perdesse e que se salvasse tão somente o Sermão da Montanha, que nada se teria perdido. E quando Jesus faz o Sermão da Montanha, os judeus estavam passando por uma situação difícil de opressão dos romanos, né? Impostos altíssimos, pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas. Então Jesus sobe no monte, eu fico até imaginando a cena, a população em volta dele ali, e ele começa a fazer uma palestra motivacional, porque as pessoas estavam com a sua moral tão lá embaixo, que ele começa falando: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que ele quer dizer com isso? E o que ele fala há 2000 anos atrás tem que ecoar até hoje no meu coração, porque ele está falando é para mim. O sal é algo que dá tempero e que conserva. Ele dá o sabor, ele dá o gosto. Quem gosta de comer churrasco aí, faz uma experiência. Compra uma picanha, que não seja friboi, tira uma lasca e põe na chapa sem sal. Assa essa carne e come ela depois para você ver. É igual uma sola de sapato, eu já fiz isso. Não tem gosto de nada, porque quem dá o tempero, quem dá o sabor é o sal. Se você botar só sal, não precisa de mais nada, né?
Então ele fala para aquele povo: vós sois o sal da terra, olha a importância de vocês na terra. Vós sois a luz do mundo. Gente, isso para mim é um elogio e tanto. Jesus falando que eu sou a luz do mundo. E se eu quero ver o planeta iluminado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acender a minha luz. Ao mesmo tempo que Ele nos estimula, Ele nos dá uma responsabilidade. Se vós sois a luz do mundo, vocês têm que acender essa luz. E numa das suas bem-aventuranças, Ele fala que serão bem-aventurados, né, aqueles que tiverem o coração puro, porque verão a Deus. Então quer dizer que se eu tiver o coração puro, eu vou ver a Deus? Não da forma como nós entendemos, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, no sentido de que nós vamos ter uma percepção muito mais precisa do que é Deus. Nós vamos estar muito mais perto dele, como Ele, próprio Cristo, tem uma percepção muito melhor do que é Deus do que nós. Para nós, Deus é o quê? Primeira questão do Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Os Espíritos respondem assim porque é isso que a gente consegue entender. Mais do que isso é impossível. Foge à nossa percepção, foge ao nosso entendimento. Então Deus para nós por enquanto é isso. Mas aquele que se torna puro vai ter uma percepção muito mais precisa dele, porque vai estar perto dele. Porque ver Deus ninguém nunca viu, segundo João relata na sua primeira carta, né? Jamais alguém viu a Deus. Portanto, Moisés nunca esteve diante de Deus. Quem entrega a ele a tábua dos 10 mandamentos, conforme está relatado em Êxodo, é um espírito emissário de Deus. Porque ele não teria condições de ficar próximo de Deus, uma energia daquela. E para que Deus viria sair de onde ele está, né? Ou se fazer presente ali naquele ambiente? Então Jesus dá esse consolo para a gente e esse conforto. E nos aponta algo onde a gente possa se basear para buscarmos essa pureza. Quando ele traz a criança como um exemplo, né? A criança é uma referência à pureza. Por quê? Porque a criança é pura, não é? A criança até determinado momento ela não está maculada ainda com as suas tendências do passado. A partir de determinado momento aquilo volta tudo à tona. Aí a mãe chega e fala assim: meu filho ou minha filha, depois que ficaram adolescentes, mudaram. Não mudaram, agora é ela mesmo, né? Porque agora estão aflorando as tendências do passado. Mas enquanto isso não acontece, ela é pura, ela é verdadeira. É tão verdadeira que o que você perguntar para ela vai te responder a verdade. Se a mãe vai numa festa e veste uma roupa e quer saber se a roupa está boa, não pergunta para o marido. Porque se perguntar para o marido já está 40 minutos esperando ela se arrumar. Se a roupa não está boa e ele falar que não está boa, ele vai ter que esperar mais 40 minutos para trocar de roupa. Então eu falo assim: está ótimo, vamos assim mesmo. Se perguntar para a amiga e a roupa dela estiver melhor do que a da amiga, a amiga vai falar assim: não, vamos trocar porque está ruim. Se perguntar para a inimiga, pior ainda, pergunta para o filho, porque o filho vai ser verdadeiro, vai te falar a verdade, né? Em determinado momento Jesus está conversando com seus discípulos e um bando de crianças chega perto dele. E aí os discípulos começam a apartar as crianças. E aí Jesus fala assim: não faz isso não, deixa elas virem até mim. Porque eu vos digo que se aquele que não se tornar como uma delas, não entrará no reino dos céus. Opa, então quer dizer que para entrar no reino dos céus tem que ser criança? Não, você tem que ser puro como uma criança. Tem que resgatar essa pureza. Mas resgatar como? Onde que ela está? Na semente. E a criança é o símbolo dessa semente. Porque a criança ainda não deixou a sua árvore encher de ervas daninhas. Então nós temos que fazer essa semente brotar. Ela é que vai nos tirar dessa situação, dessa condição. Porque a gente, quando se torna adulto, a gente põe tudo a perder. Paulo de Tarso, numa de suas cartas, ele fala: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu raciocinava como criança. Depois que me fiz adulto, fiz desaparecer em mim o que era de criança. Eu fiz desaparecer em mim, não desapareceu por acaso não, eu que fiz. Porque eu passei a comer do fruto proibido. Passei a fazer as escolhas erradas e equivocadas. Então aquela pureza eu já não tenho mais. Mas a gente consegue resgatá-la novamente. Para isso nós temos que cuidar do interior. Temos que cuidar dessa semente lá dentro. Porque a gente é muito preocupado com o exterior. Com a forma física. Com a roupa que a gente está usando. Não é assim? Se um grupo de jovens de 15 a 20 anos...
todos os jovens de 15 a 20 anos do Brasil resolvesse a partir de hoje usar vestido, ia ter pai que ia expulsar o filho de casa, ia ter pai que ia tirar o filho do testamento, ia ter pai que não ia conversar com o filho, ia ter pai que ia abraçar o filho. Por quê? Só porque resolveu usar vestido? André, mas um homem usar vestido? Jesus usou vestido a vida inteira, e nem por isso deixou de ser Jesus. Mas o vestido dele era naquela época, 2000 anos. Vai lá em Jerusalém hoje que você vai ver os homens usando vestido. Mas é um vestido comportado, não parece vestido. Vai na Escócia que você vai ver os homens usando mini saia. Então a gente se preocupa muito com essa exterioridade. Quando eu vou numa festa, só me preocupa a minha estética. Se o cabelo está arrumado, se a barba está bem feita, se a roupa está combinando, apesar de que eu nunca olhei para isso, nem minha mulher briga comigo, se a roupa não está combinando, não tem problema, nós não vamos conversar, não se conhece, deixa, né? A gente se preocupa com isso, a gente não pensa naquela festa, os pensamentos vão estar todos em equilíbrio, as pessoas vão estar fazendo coisas assim, que não combinam com o meu pensamento. Como que eu vou estar lá? Eu vou deixar o meu pensamento prevalecer ou vou deixar o meu pensamento ser consumido pelos pensamentos que estão lá? Quando eu vou num velório, eu visto uma roupa decente, né? Não vou de camiseta, shortinho, bermuda, visto uma roupa decente, vou para um canto bater papo. Chega lá e olha o que eles estão falando para você ver. Está todo mundo falando baixinho, respeito, está tudo contando anedota. Eu sei disso porque no velório da minha família é tudo assim. Os homens vão para o canto e ficam contando anedota. Por fora, quem olha, nossa, que respeito, eles estão ali conversando baixinho, né? Deve estar falando do defunto, das suas virtudes, né? Estão contando anedota. Então a gente precisa fazer essa mudança de dentro para fora. Transformação verdadeira nunca se faz de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Eu tenho um amigo que ele fez um curso e nesse curso uma das matérias falava sobre política. E o professor de política falou para eles o seguinte: olha, não adianta bater panela, não adianta fazer greve, invadir escola, fazer barricada, que a política não vai mudar por conta disso. Se você quer mudar a política, filie-se a um partido, candidate-se a um cargo, entre na política e mude ela de dentro para fora, porque de fora para dentro você não muda. Mas mudar de dentro para fora como? Imprimindo valores e princípios diferentes do que está ali. Assim como os bons políticos são contaminados pelos maus, vão fazer o inverso. Vão contaminar os bons, né? Aumentar esse número de políticos bons. Mas a gente está preocupado muito com o exterior. Eu vou contar uma história para vocês, uma história verídica, né? De um homem que eu até achei a foto dele depois, talvez alguém aqui conheça ele. Essa história é contada por Adelino da Silveira. O Adelino da Silveira é um amigo do Chico, conviveu com ele muitos anos. E ele agora faz palestras e ele conta as histórias mais íntimas do Chico. E essa história que ele conta, ele fala sobre um homem chamado Jorge. E o Jorge vivia muito lá no centro com o Chico, em Pedro Leopoldo. Ficava lá horas com o Chico, conversando. O Chico adorava ficar com ele. E ele contava história, cantava uma música, o Chico morria de rir. E isso incomodava muito o Adelino, porque pessoas vinham de fora para ver o Chico, viajavam 300 quilômetros, 400 quilômetros, chegavam lá para ver o Chico conversando com o Jorge, 2, 3 horas batendo papo com o Jorge, e brincando e conversando. E o Adelino da Silveira descreve o Jorge da seguinte forma: o Jorge era um homem negro, que não gostava de tomar banho, então cheirava mal, ele tinha um mau hálito terrível, ele tinha uma ferida na boca que ficava sempre minando o sangue e ficava o dia inteiro ali do lado do Chico. Ele falava assim: nossa, não sei como é que o Chico aguenta se ficar perto dele, um mau cheiro. Ele disse que quando ele conversava com o Chico, ele chegava a boca dele bem perto do nariz do Chico. A Adelino da Silveira falou: meu Deus do céu. Quando ele ia se despedir do Chico, ele beijava a face, as duas faces do Chico, e sujava de sangue. O Chico não estava nem aí. O Adelino ia lá, pegava um pano, limpava e tal, e ficava incomodado com isso. Um dia o Chico falou para o Adelino: esse Adelino, Jorge morreu. Aliás, todo mundo ficou sabendo que o Jorge morreu. E o Chico virou para o Adelino e falou assim: Adelino, você sabe quem que veio buscar o Jorge? O Adelino falou assim: não, quem? Jesus. Jesus entrou na casinha dele, no quarto humilde dele, recolheu o espírito na cama, aconchegou seu peito e levou ele para o espaço. Quando ele conta isso, o Adelino chora, porque ele fez toda uma análise do Jorge exterior, mas esqueceu de analisar o Jorge por dentro.
Aí eu fiquei pensando, por que o Chico gostava tanto de ficar perto do Jorge, conversando com ele tanto tempo? Porque as pessoas que iam ver o Chico iam para tirar dele. O Jorge doava. O Jorge talvez fosse a fonte repositória de energia do Chico. Tamanha pureza que ele tinha. Porque para ser recolhido por Jesus não é um espírito qualquer. Aí a gente fica pensando assim, puxa vida, como é que eu vou fazer para ser igual o Jorge num mundo desse? Tanta sujeira, tanta podridão. Uma pureza é algo que não pode conviver no meio da podridão. Como que eu vou me tornar um espírito puro? Jesus, no livro Nosso Lar, de autoria de Neio Lúcio, psicografia do Chico, onde ele se reúne na casa de Pedro com um grupo de pessoas, e esses são vários momentos que Jesus está conversando com as pessoas ali. Ele diz a seguinte frase: o mais puro não será aquele que fugirá ao contato com os maus e criminosos. O mais puro será aquele que mergulhará no lodo, resgatando dali espíritos decaídos, sem se contaminar. Essa é a nossa grande missão. Se eu quero me tornar puro, eu não posso tornar puro sozinho, sem fazer nada pelo outro, pelo próximo, né? É um deserto, mas a grande vantagem é que depende única e exclusivamente de uma pessoa, de mim mesmo. Então é possível que seja feito. Obrigado pelo carinho, pela paciência, boa noite a todos, obrigado pelo convite e até a próxima.